Entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, Gibraltar está em um local muito importante. Mas por que esse pedaço pequeno é do Reino Unido e não da Espanha? E por que esse pequeno pedaço que está na Espanha e é do Reino Unido já foi palco de um dos projetos mais ambiciosos de toda a humanidade, a tentativa de mudar o mundo transformando 2 continentes inteiros? Vamos ver isso agora de uma forma iconossimples. Quando falamos de Gibraltar, temos coisas diferentes para mencionar. Por um lado, tem uma rocha famosa chamada The Rock, em inglês. É um pedaço de pedra bem alto, chegando a 426 metros por causa de um morro bem inclinado. Vamos dar uma olhada na Península de Gibraltar, que está conectada ao continente por essa rocha. O Estreito de Gibraltar também é bem conhecido, sendo o lugar onde o Oceano Atlântico encontra o Mar Mediterrâneo. É só uma distância de 14 quilômetros, separando a Europa da África. Não é exatamente o ponto mais ao sul da Europa. Esse título vai para a Punta de Europa, no extremo sul. Se olharmos alguns quilômetros para o oeste, vemos Punta de Tarifa, em Cardiz, que está ainda mais ao sul. Quando falamos de Gibraltar, também estamos falando de uma cidade com um status político especial. Para a ONU, é um dos 17 territórios não autônomos do mundo, referindo-se às colônias. Em 2019, a União Europeia chamou diretamente esse território britânico de colônia. Cerca de 34 mil pessoas vivem em Gibraltar, que tem quase 7 km². A densidade de pessoas por lá é alta, ficando atrás apenas de Macau, Mônaco, Singapura e Hong Kong, quando comparamos ele com esses outros lugares. A fronteira entre Europa e Reino Unido é bem curta, só 1.200 metros, sendo a segunda mais curta do mundo. No lado espanhol, há uma cidade chamada Linea de la Concepción. Dos 70 mil moradores dessa cidade, cerca de 10 mil vão trabalhar em Gibraltar todos os dias. Como esse local é parte do Reino Unido, mas tem uma forte conexão com a Espanha, Gibraltar fala um dialeto próprio. É uma mistura de espanhol com inglês, com um sotaque bem marcado. Mas por que Gibraltar está na mão do Reino Unido? Para entender essa história, precisamos voltar no início do século XVIII. Naquela época, a Europa estava envolvida na Guerra de Sucessão Espanhola. Durante esse conflito, em 1704, a Inglaterra conquistou Gibraltar à força. 9 anos depois, a guerra chegou ao fim com a assinatura do Tratado de Utrecht. Um dos artigos desse tratado estabeleceu que a Espanha cederia Gibraltar para a Grã-Bretanha, incluindo a cidade, o castelo, o porto, as defesas e as fortalezas. Assim, a rocha deixou de ser oficialmente espanhola, embora o desejo de recuperá-la sempre tenha persistido. Em 1779 até 1783, aconteceu o chamado de Grande Circo, quando a Espanha tentou retomar a área também pela força, mas falhou militarmente falando. Ao longo do tempo e aproveitando diferentes circunstâncias, o Reino Unido expandiu sua área de domínio, o que gerou mais contestações por parte dos espanhóis. Hoje em dia, o que os britânicos chamam de fronteira, os ibéricos chamam de portão. Claro, a Espanha não pode aceitar uma fronteira internacional dentro do que eles consideram o seu próprio território. A partir do século XX, começaram a usar canais diplomáticos como uma maneira de tentar recuperar Gibraltar. A ONU fez resoluções pedindo para os governos da Espanha e do Reino Unido resolverem logo a situação colonial. Nesse cenário, os gibraltinos quiseram ter sua opinião levada em conta e fizeram um referendo em 1967. Os resultados foram bem claros, com mais de 99% votando para continuar sobre o domínio britânico. Depois disso, a Espanha decidiu fechar a fronteira, que só reabriu em 1982. Já em 2002, houve outro referendo, e os gibraltinos rejeitaram a proposta de dividir a soberania do território entre 2 nações. Além do desejo dos gibraltinos, que permanecem sobre a coroa britânica, em 2016 eles enfrentaram o desafio do Brexit, a saída da sua nação dominante da União Europeia. Na votação, 96% deles queriam que o Reino Unido continuasse na União Europeia, mas a sua opinião não foi levada em conta. Nas negociações sobre a saída da União Europeia, muitas decisões foram tomadas sobre o que aconteceria nos territórios e ilhas britânicas. Isso incluiu a criação de uma nova fronteira da União Europeia entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.
No sul do continente, algo parecido aconteceu. Assim como Gibraltar, aquele acordo corta controles de fronteira em mais de 20 países europeus. Sempre foi preciso mostrar o passaporte para entrar ou sair de Gibraltar, e o Brexit não mudou isso. Esse local é um ponto-chave por ter uma posição geográfica tão favorável, sendo possível controlar a ligação marítima entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Sendo assim, é um ponto-chave do planeta. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido tirou vantagem de Gibraltar e se tornou um grande ponto de abastecimento. Literalmente, eles cavaram 50 quilômetros de túneis subterrâneos na rocha. Eles criaram depósitos de comida, água, combustível, geradores de energia e até hospitais. Essa movimentação toda lá embaixo permitia aproveitar o pouco espaço disponível e ainda ficar seguro de possíveis ataques ou bloqueios. E também, Gibraltar tem um dos aeroportos mais diferentes do mundo. Quase metade da pista foi construída em terreno recuperado. Onde a pista cruza é o mesmo local onde os carros da rua passam, mas não é o único lugar no mundo assim, já que Tuvalu também tem a mesma passagem parecida. E por falar em coisas únicas em Gibraltar, há uma espécie única aqui também, chamados de macacos de Gibraltar, uma espécie que geralmente só é encontrada por aqui. Agora vamos ver o ambicioso projeto que Gibraltar foi o centro, no século XX. O arquiteto alemão Helmut Schorgel teve a ideia em 1928 de construir uma barragem gigante no estreito. O plano era enorme, com 35 km de extensão e 550 metros de largura, e tinha objetivos bem diferentes. Essa barragem gigantesca, proposta pelo alemão, teria o poder de gerar energia para toda a Europa, mas a ideia era considerada loucura, pois buscava drenar toda a área do Mediterrâneo. A ideia era secar a parte de água que divide a Europa da África, com barragens e estratégias de engenharia que ele mesmo criou. Segundo o plano, isso criaria uma nova terra do norte da África e do sul da Europa. O resultado desse esquema seria um supercontinente chamado Alantropa, que por fim também é o nome do projeto. Nesse cenário, as atuais cidades portuárias iriam ficar longe da costa. Uma segunda barragem seria construída entre a Itália e a Tunísia, e a terceira barragem para separar o Mar Mediterrâneo do Mar Negro. O objetivo principal era proporcionar à Europa um acesso mais amplo às riquezas naturais africanas e explorar todos os seus recursos. Durante o auge do projeto, a opinião ou o bem-estar dos africanos era completamente desconsiderada. Estima-se que se os continentes tivessem sido conectados dessa forma, a África estaria ainda mais pobre e mais explorada do que é hoje. O projeto Alantropa foi uma proposta muito ambiciosa, que visava transformar completamente a geografia da Europa e da África. A imensa barragem fecharia a conexão entre os dois continentes, criando também um lago artificial, chamado de Mare Alantropa. O principal benefício esperado era a geração abundante de energia elétrica, porque a barragem do Estreito de Gibraltar controlaria o fluxo de água, proporcionando uma fonte sustentável de eletricidade graças a uma gigantesca hidrelétrica para todas as nações ao redor desse projeto. Além disso, acreditava-se em um aumento significativo da terra disponível e que isso abriria oportunidades para a expansão agrícola e o desenvolvimento urbano. O custo para conceber esse projeto era monumental e também um dos principais obstáculos. Assim, o projeto Alantropa, embora representasse uma visão futurista e grandiosa, não foi realizado, devido aos desafios financeiros, preocupações ambientais e falta de apoio político internacional. Essa proposta não foi adiante. Hoje se entende que a implementação teria trazido várias complicações. Por exemplo, com a construção dessa obra, alguns lugares ficariam completamente alagados. O clima e os padrões de chuva também seriam severamente alterados, sendo impossível prever as consequências. Além das mudanças trazerem um grande impacto negativo na flora e na fauna. Mesmo se o plano seguisse adiante e eles tivessem concluído a ligação entre os continentes, as terras ganhas no processo não seriam tão úteis, já que devido à alta salinidade não seriam adequadas para o cultivo. Em uma época mais moderna, houve um forte rumor da construção de uma ponte entre a Europa e a África, mas ela também não foi adiante. Nesse outro vídeo, eu explico por que esse projeto também não andou.
Não deixe de se inscrever no Econosimples e classificar esse vídeo com o seu like. Além disso, eu te convido a se tornar membro do Econosimples. Com um valor simbólico mensal, você vai nos apoiar para produzir novos vídeos e também terá acesso a nossos conteúdos secretos e exclusivos. Não deixe de acompanhar o Econosimples no TikTok, Instagram e no nosso portal de notícias econosimples.com.